Bem-vindos ao canal Jornalismo para Concurso. Eu sou a Prof. Valesca, sou jornalista, mestra em comunicação e doutoranda em comunicação aqui pela URGS no Rio Grande do Sul. Eu agradeço por você estar aqui estudando jornalismo comigo. Por favor, siga nas redes, @Prof. Valesca de Jornalismo, e nos dê o seu apoio aqui no canal, deixando seu feedback se você curtir essa aula. E hoje nós vamos resolver questões sobre teorias da comunicação específicas da banca Quadrix. Vou trazer questões também de teorias da comunicação de outras bancas. Para quem está estudando sobre essa banca, é importante que você conheça como ela pensa as questões, né, a produção de questões dentro do jornalismo, mas hoje vamos trabalhar especificamente com as teorias da comunicação. Se você está estudando, eu convido você a assistir os vídeos anteriores, que tem algumas aulas aqui sobre as teorias da comunicação através do método LEAD, que é o método mais fácil e estratégico focado em concurso público. Seguindo, início. Número 1. A teoria hipodérmica propõe que a comunicação pode ser analisada por meio de 5 perguntas. Quem diz o quê? Através de qual canal? Para quem e com que efeito? Perceba que aqui a banca já entrega o jeito que ela trabalha, o jeito que ela propõe as teorias da comunicação nas suas provas. O jornalista nervoso no domingo de manhã, que não passou as teorias com antecedência ou em profundidade, talvez possa se atrapalhar com algumas questões. Para quem conhece a teoria hipodérmica, que é aquela teoria que busca injetar as informações sobre a pele e o público é passivo, não vai concordar com a proposta dessa questão, porque quem responde essas 5 perguntas está analisando o modelo de Lasswell, que trabalha com isso. Então, perceba que a banca, ela pegou um conceito e misturou com o contexto de outra teoria. E esse modo vai se repetir basicamente em todas as questões. Claro, as certas isso não vai aparecer, a gente vai ver aqui. Então, essa questão está errada, porque a teoria hipodérmica é uma das primeiras teorias do século XX que estuda a comunicação de massa através da propaganda, e o modelo de Lasswell aparece depois nesse processo, e ele responde essas perguntas, por isso essa questão está errada. Depois, a teoria dos efeitos limitados argumenta que os meios de comunicação de massa não exercem uma influência direta e absoluta sobre o público, mas sim uma influência mediada por fatores sociais e psicológicos. Nesse caso, tá extremamente certo, porque exatamente esse é o contexto da teoria dos efeitos limitados. Ela vai considerar esses efeitos sociais e psicológicos a partir do seu processo de comunicação. Por isso, tá certinho. Aqui a banca não fez misturas de teorias. 3. A teoria crítica afirma que os meios de comunicação influenciam os assuntos que o público considera importantes. Bom, a teoria crítica ela não busca nenhuma influência de assuntos para o público. Ela faz uma crítica aos meios de comunicação de massa que fazem essa produção em larga escala com viés econômico para consumo, né, industrial. Por isso, se trabalha com essa teoria crítica em diversos pontos de discussão. Mas a teoria não trabalha não propõe um entendimento de assuntos, de influência de assuntos para o público. Por isso, essa questão está errada. 4. Quanto à teoria funcionalista, compreende-se que todo comportamento humano pode ser entendido a partir de um esquema estímulo-resposta. Perceba que estímulo-resposta é uma palavra-chave para uma determinada teoria. É a funcionalista? Aí ele explica. Assim, um mesmo estímulo geraria uma mensagem-resposta em todos os receptores atingidos pela mensagem. Aqui eu vejo 3 conceitos, ou uma mistura de 3 teorias. A teoria funcionalista trabalha com o organismo vivo, né? Tem uma compreensão de que a comunicação tem funções, são os órgãos da comunicação para funcionar. O estímulo-resposta pertence à teoria de persuasão, ou à teoria empírico-experimental. E ali esse contexto de que todos os receptores seriam atingidos igualmente pela mensagem pode fazer uma alusão à teoria hipodérmica.
Porque a teoria hipodérmica trabalha com um paradigma behavionista. E aí, nesse paradigma, através da psicologia, gera um estímulo-resposta. Então, perceba o cuidado da banca em fazer você associar uma coisa na outra e marcar correto. Mas está errado. Porque ele quer saber o contexto da teoria funcionalista e não corresponde a este conceito. 5. A indústria cultural expressa a concepção de que as mídias de massa formam um sistema econômico e social integrado, gerando produtos estandartizados e de baixa qualidade cultural para o consumo das massas. Com certeza. A gente viu aqui, ali na teoria crítica, de que eles fazem essa crítica para os meios de comunicação de massa que trabalhem com esses produtos desse ponto de vista industrial, econômico, né, em busca de valores a partir desses bens culturais. Por isso, a indústria cultural ela se expressa dentro desse conceito. Então, essa resposta está certa. Gostaria de convidar você para baixar o meu lead das teorias da comunicação e aprender as teorias de uma forma específica, estratégica, didática e visando o concurso público. Ele está aqui no link, é gratuito, é só você clicar e baixar. De acordo com Laswell, os estudos em comunicação podem ser estruturados da seguinte forma: quem, o que, por meio de qual canal, a quem, com que efeito. A gente não viu essas perguntas lá no início da aula? Quem é que estruturou? Laswell. É o modelo dele, por isso, resposta certa. 7. A evolução da teoria do gatekeeper e do newsmaking, além da ação pessoal do jornalista, passam a ser levados em conta alguns aspectos, como a cultura profissional e a organização do trabalho e dos processos produtivos em que incidem nos veículos de imprensa. Nesse caso, ele quer saber sobre a evolução do gatekeeper, que é aquele que faz o filtro dentro das redações, e do newsmaking, aquela teoria que trabalha com os processos de noticiabilidade. Perceba que essas teorias que focam no receptor e não no emissor, ou seja, no público, elas são teorias do jornalismo e não teorias da comunicação. Mas eu trouxe aqui para você entender que a Quadrix ela tem esse jogo. Ela quer saber se você está entendendo da história e também do processo de produção dentro do contexto. Então, sim, essa resposta está certa, porque a teoria do gatekeeper ela precisa dessa ação pessoal do jornalista, que é alguém que vai fazer um filtro, e também dos processos estruturais dentro dos seus veículos de imprensa para que possam fazer esses critérios de noticiabilidade em prática. Na visão behaviorista, os meios de comunicação são vistos como apenas mais um componente do tecido social, atuando indiretamente na influência dos indivíduos. Chega a ser até bonita essa frase, né, para complicar a vida da gente. Mas seguinte, a teoria behaviorista, ela vem da teoria hipodérmica, que é o paradigma que trabalha com a teoria hipodérmica. Então, vamos ler novamente. Na visão da teoria hipodérmica, os meios de comunicação são vistos como apenas mais um componente do tecido social, atuando indiretamente na influência dos indivíduos. A teoria hipodérmica não atua indiretamente, ela atua diretamente na influência dos indivíduos. Do ponto de vista dessa teoria, o público recebe a mensagem imediatamente e passivamente. Além de receber, eles aceitam esse conteúdo. Então, tá errado. 9. A teoria funcionalista dos meios de comunicação apresenta dois conceitos fundamentais: a figura do líder de opinião e o fluxo de comunicação em dois níveis, o two-step flow da opinião pública. Certo ou errada? Está errada. Novamente, aqui a banca trabalhando com a teoria funcionalista gosta bastante dessa teoria, mas não faz parte esse conceito da teoria funcionalista, porque esse conceito faz parte do fluxo de comunicação em dois níveis, do two-step flow, porque ele trabalha ali com a questão da opinião pública, do líder de opinião, que pode ser um influencer hoje, que é o exemplo mais clássico, mas também podem ser outros influencers, tá? Um mecânico, um padeiro, né? Um vendedor, que a banca pode usar esses exemplos e você pode achar que não, mas sim, eles também são líderes de opinião dentro dos seus campos. 10. A teoria hipodérmica vê a propaganda como o único meio de suscitar a adesão das massas.
que, enquanto alvo amorfo, obedecem cegamente a estímulos oferecidos em busca de reações desejáveis, tornando-se assim manipuláveis. Mais uma teoria favorita da Quadrix, que é a hipodérmica, que do meu ponto de vista é a mais fácil, a mais famosa entre as teorias da comunicação. E sem dúvida ela trabalha com esse conceito de que as pessoas são manipuláveis, elas aceitam passivamente essas informações que são propostas ali no contexto da propaganda na década no início do século XX, tá? Ali de 20 a 40, mais ou menos. Se você curtiu essa aula e gostaria de estudar um pouquinho mais profundo sobre as teorias da comunicação, baixe o meu material. Teorias da comunicação para concurso público são 20 teorias aplicadas, explicadas, que trazem um resumo, mostram como as bancas cobram, então quais são as palavras-chave que se repetem, não só a Quadrix, mas a CESP, que é a Sebrasp, a FGV, a FCC, a Fundatec, no Rio Grande do Sul, enfim, como as bancas trabalham com esses conceitos, e também uma lista de referências para você ir além do LEAD e aprofundar os seus estudos dentro do contexto das teorias da comunicação para concurso público. É só clicar aqui no link para você adquirir. Muito obrigada. Tchau!